Bom dia. Este vídeo vai ser uma pequena retrospectiva, antes de eu começar o conteúdo, uma pequena retrospectiva do que eu já falei. Por exemplo, em 1945, quando eu nasci, estava acontecendo a Guerra Mundial. Para que essa Segunda Guerra aconteceu? Ela aconteceu porque os países democráticos queriam vencer e derrubar as ditaduras fascistas e neofascistas, né? Da Itália e da Alemanha, Mussolini e Hitler. E esse objetivo foi conseguido. Porém, aconteceu fatos muito fortes, como, por exemplo, os Estados Unidos bombardeou o Japão, destruindo as cidades de Hiroshima e de Nagasaki. Então, isso foi um ponto muito ruim durante a guerra. Mas numa guerra tem que haver alguma consequência, né? Pronto. E também aconteceu a divisão do mundo. Os Estados Unidos capitalistas de um lado, a partir de então, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas do outro, com o governo comunista. Esse governo já existia desde 1916. Porém, foi algo que foi feito assim, digamos, enfatizou-se depois da guerra. Então, houve uma perfeita separação entre o capitalismo ocidental, não é? E o comunismo socialista da União Soviética. E por que União Soviética? Porque a União Soviética englobou ao seu território 15 países. E por isso que passou a se chamar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Alemanha, de Hitler, que foi derrotada, foi dividida em um país dividido em dois. Ficou a Alemanha Oriental, governada pelos comunistas, e a Alemanha Ocidental, governada pelo capitalismo. Esse foi o lado negativo da revolução, da guerra. Pronto. Falei também que no Brasil houve um grande momento de progresso no governo de Juscelino Kubitschek, porque de 56 a 60 ele conseguiu fazer a capital mais bela do mundo, construiu também muitas estradas cortando o país, tipo a estrada Belém-Brasília e outras. E os candangos, como eu falei, que para lá fizeram cidades ao redor de Brasília. E no governo de Juscelino, aconteceu também a criação da Fábrica Nacional de Motores. Começava aí a industrialização. No Rio Grande do Norte, então, nós tivemos alguns governadores. A partir da redemocratização, nós tivemos governadores que se dividiam em dois partidos a partir de 1945, né? Com a redemocratização no Brasil, após o fim da ditadura Vargas, então foi criado o Partido Social Democrático, que era um partido de centro-esquerda, assim, um pouco, não era direita, ele era um partido mais de centro, o PSD. E a União Democrática Nacional, a União Democrática Nacional era a UDN. Existiu também o Partido Trabalhista Brasileiro, que foi criado na época, mas esses dois eram mais proeminentes, né? A nível nacional, Carlos Lacerda liderava a União Democrática Nacional. E aqui no Rio Grande do Norte, então, Binarte de Medeiros Maris e Aloysio Alves, jovem, com 21 anos na época, em 1946, e outros, Djalma Marinho, e outros que aconteciam, que viviam na época, então foram os líderes da UDN. E Aloysio Djalma Marinho se elegeram durante várias vezes, entre 45 até 1960, ambos foram eleitos.
como Dinarte Marich também. Só que Dinarte tinha sido eleito pela própria UDN governador do Rio Grande do Norte, de 55 a 60. Então, vejamos o seguinte, pelo PSD, existia uma liderança muito importante que era do Monsenhor Alfredo Gurgel, porque era uma liderança de uma pessoa muito íntegra, no sentido de, mesmo sendo político, mas muito correto, o Monsenhor Alfredo Gurgel, e muito querido, né? Teodorico Bezerra, ele também era do partido, dava um sustentáculo na região de Santa Cruz, e tinha umas condições financeiras razoáveis, e era também o dono do grande hotel na Ribeira. Era no grande hotel na Ribeira que ele fazia as grandes reuniões do PSD. Então, os governadores que foram eleitos na época ou eram da UDN ou eram do PSD. Dinarte, por exemplo, era da UDN. E José Varela foi o primeiro da época, né? Primeiro se elegeu governador José Varela. Para suceder José Varela, então foi eleito na outra eleição de Sé Rosado Maia, Jerônimo de Sé Rosado Maia, da oligarquia Maia Rosado de Mossoró. Mas ele não teve muita sorte, porque com 3 meses de governo, o avião que ele estava com seu secretariado, que ia para o Rio de Janeiro resolver problema do Estado, esse avião cai no Rio do Sal, lá em Sergipe. E então ele falece, com todo o secretariado que ele levava para resolver os problemas no Rio. Com isso, o Estado, o vice-governador Pires Pedrosa, ele assume o governo do Estado. E ele era uma pessoa tranquila, muito com umas condições financeiras boas e também condições culturais. Então ele administrou o Estado de uma maneira muito tranquila e muito pacificadora. Então, depois da sua administração, substituindo de Sé, então veio o governo de Dinarte, que eu já falei, que sendo um governo, assim, digamos, de um governante de um curso que não tinha nem um curso superior, ele foi um ótimo governo, porque ele trouxe para o Estado a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Logo após, então, acontece o seguinte, Dinarte queria fazer o seu candidato. E ele tinha como pessoas no partido, o deputado Djalma Aranha Marinho e Aloysio Alves, que era da UDN desde a fundação. Mas o que acontece? Ele não tinha muito gosto que fosse Aloysio que se elegesse. Então, ele apoiou Djalma Marinho, e com o apoio que ele deu a Djalma Marinho, acontece que Aloysio então fez saiu do partido e conseguiu apoio com o PSD. Então ele foi candidato do PSD, saído da UDN. Ele que era uma pessoa conhecida a nível nacional, porque ele tinha o jornal Tribuna do Norte, no qual ele escrevia sempre escreveu os seus artigos diários. E também, como amigo de Carla Lacerda, no Rio de Janeiro, ele escrevia também nos jornais de Carla Lacerda, no Rio. Então, Aloysio se une ao PSD, PTB, e formaram um grupo chamado de Cruzada da Esperança. A Cruzada da Esperança era a aglutinação dos partidos que apoiavam Aloysio e que ia combater, digamos assim, e que ia disputar com Djalma Aranha Marinho.
A campanha de Aloysio foi uma campanha sui generis no Estado, porque ele fez uma campanha usando pouco dinheiro dele e usando mais a sua, digamos assim, a sua forma de fazer campanha. Ele passava 2, 3 dias com o povo na rua, encaminhadas, em cima de um caminhão, sem descer para parte alguma. A cor do partido era o verde. E as pessoas que o seguiam, com bandeiras, com árvores, tudo que significasse o verde. A campanha então foi tão bonita, assim, voltada também para a ecologia e voltada assim para a ideologia muito, muito pessoal dele, uma ideologia dele, de ajudar ao povo, né? Que a BBC de Londres veio ao Rio Grande do Norte fazer a cobertura de um comício na Praça Gentil Ferreira. Foi uma política que ganhou o mundo e que chegou ao conhecimento de muitas pessoas. Nesse comício da Praça Gentil Ferreira, eu estava presente, porque eu mesmo, pequeno, assim, jovem, com 15 anos e sem votar ainda, mas eu sempre via política na casa do meu avô, Francisco França de Souza, em Paulo Serra, e sempre gostei de me entrosar à política. Então, com essa forma diferente de campanha que a Aloysio implementou, levando o povo às ruas e fazendo o povo esquecer dos problemas, ele consegue vencer. Mas é bom se registrar que a sua plataforma de saúde, educação, industrialização, tudo o que ele prometeu para o estado do Rio Grande do Norte, ele realmente trouxe durante o seu governo. Como eu já falei, tinha energia que quando dava 9 horas era necessário desligar. Ele trouxe a energia de Paulo Afonso e inaugurou a primeira parte em Santa Cruz, que quando chegou a primeira cidade no Rio Grande do Norte com energia, foi uma verdadeira revolução assim, popular de alegria. Então, aqui eu quero deixar bem claro que os objetivos dele, ele conseguiu implementar com muita dificuldade. Por que a dificuldade? Tinha apoio? Tinha. Mas, no momento, acontecia no Brasil uma transformação geral. Jânio da Silva Quadros era eleito presidente da República. E na época exatamente dele. Eu vou mostrar agora as dificuldades. Com 7 meses de governo, Jânio renuncia. Ele era uma pessoa assim que queria impor todos os seus pensamentos e ele queria fazer um governo rígido. Um governo tão rígido que um dos seus primeiros decretos foi acabar com rinha, com briga de galo. Então ele era um presidente que queria interferir em todas as coisas que ele achava errado. E isso não foi bom para ele, até porque ele chegou ao ponto de renunciar. Com a sua renúncia, então assume João Belchior Marques Goulart, que era do PTB. E então, com a assunção de João Goulart à presidência, as Forças Armadas não gostaram, porque diziam que ele era comunista. Ele não era comunista, mas ele era da esquerda. E na época, como os Estados Unidos estavam naquela luta muito grande contra a Rússia, estava no período da Guerra Fria, após a guerra realmente, após a Segunda Guerra, ficou um período de Guerra Fria, isto é, um fazendo de conta que estava confiando do outro, mas não confiava. Então os Estados Unidos pressionam as forças militares brasileiras para não deixar ele governar. Ele assumiu como presidente da República do Brasil, no entanto, após uns meses de governo como presidente, então, para ele não ser deposto logo imediatamente, foi criado no Brasil o sistema parlamentarista de governo, onde ele seria o presidente, porém não seria o chefe ele seria o chefe do Estado, não seria o chefe do governo.
Daí surgiu as figuras do primeiro-ministro, como Brochado da Rocha e outros ministros do governo dele, outros primeiros-ministros. Mas ele não aceitou no início, mas então ele convocou um plebiscito para que o povo dissesse se realmente queria o parlamentarismo ou se queria o sistema democrático republicano. E o povo escolheu o sistema antigo, republicano, e não o parlamentarista, porque viram que que ali não tinha sido algo positivo para... Não era isso que o povo queria. Mas, em decorrência disso, então acontece a Revolução de 1964. Por isso que eu digo, voltando para o Rio Grande do Norte, o governo de Aloysio foi um governo muito bom, porém muito cheio de dificuldades em relação ao governo federal, aos governos federais que durante o seu período foram passando. E dessa forma, ele enfrentando dificuldades aqui no Rio Grande do Norte. Eu nesse período, resolvi, em 1959, ir morar na casa de meus pais. Como eu tenho falado nos outros vídeos, eu, logo que nasci, fui morar com meus avós. Mas como meus pais viviam próximos à casa de meus avós, e como também na casa dele, a casa do meu pai, na Avenida Coronel Estevo, ficava mais perto de escola, e também eu queria, na realidade, conhecer meus irmãos de perto, quer dizer, conhecer no sentido de conviver. Foi aí então que eu passei a partir de 1959, a morar na casa de meus pais, sem me afastar dos meus avós. Mas era diferente, não estava com meus avós 24 horas. E lá eu fui me entrosar com meus irmãos, com Maria Vani, com Maria de Fátima, com Francisco Candé, que são meus irmãos, e Salles. Então, Candé, Salles, Fátima e Daninha, eu não tinha convivência. A partir de então, fui construir um relacionamento de irmãos que, à distância, eu não podia exercer, como também com os pais, né? Não foi fácil no início, porém, depois eu me acostumei a dividir as coisas, quer dizer, dividir os espaços. Porque a gente que vem de uma criação sozinho, a gente acha que é o dono do mundo. Depois a gente vai aprender a dividir os espaços. Mas foi muito bom para a gente. De lá da Coronel Estevo, então, depois de algum tempo, nós fomos morar em Petrópolis, na rua Aderbaldo Figueiredo, que fica atrás do Hospital das Clínicas. Também foi muito bom lá, porque nós era praticamente um lugar onde reuniu muita gente de Pau dos Ferros. Então morávamos nós, papai, mamãe e a gente, morava Hipólito e Sotera, que também era de Pau dos Ferros, morava Francisco Bezerra, que era casado com Irani, que era minha tia, irmã de mamãe, também próximo. Morava Miriam Selle, uma jornalista muito boa e professora da universidade, também na mesma rua da gente, com seu esposo. E muita gente ótima, que a gente já conhecia de outras épocas. Foi muito bom a nossa permanência lá na Coronel Estevo e também lá na Aderbaldo Figueiredo. Nós só saímos dessas casas, que era da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas alugada, nós só saímos depois que o reitor Onofre Lopes nos pediu as casas, porque ele queria transformar em uma residência universitária, como realmente transformou. De lá, então, nós fomos morar na Potilândia, uma casa adquirida por meu pai, no conjunto Potilândia,
que ainda hoje, 2020, minha mãe, com seus 94 anos, reside lá já há mais de 50 anos, na Potilândia. Então, o meu retorno para a casa de meus pais, ele não foi assim de tanto, não foi de tanto êxito no início, porque eu vinha com aquele pensamento de individualista. Porém, com o passar do tempo, nós tivemos uma vida muito boa. E na Potilândia, eu só saí da Potilândia depois que me casei em 1970. Mas aí é para outro momento. Foi exatamente lá em Petrópolis, que chega em 1964 e eu, em 64, eu consigo um emprego e vou trabalhar no Departamento dos Correios e Telégrafos. Esse trabalho, então, eu desenvolvi em casa durante 5 anos. Em casa, que eu digo assim, eu estava na casa de meus pais durante os primeiros 5 anos e depois do meu casamento é que eu fui para Canguaretama, continuando o trabalho nos Correios, no qual eu trabalhei durante 9 anos, 8 meses e 5 dias. 5 anos em Natal e o restante dos anos em Canguaretama, até que eu me saí do emprego porque fui trabalhar na educação. Eu estou fazendo uma síntese, às vezes pulo um pouco no período do tempo, mas sempre querendo ligar a história que eu estou contando, minha, que não é a preponderante, com a história real. Eu quero sempre colocar acontecimentos e descrever um pouco desses acontecimentos no contexto da minha vida.